Eu peço para quem tiver com o microfone ligado para desligar, para a gente ouvir bem o nosso convidado. Então, dentro do programa Aula Online, que foi uma iniciativa desse momento especial que nós estamos vivendo, mas que eu tenho certeza que depois continuará, esse é um programa que ele visa trazer esse intercâmbio de ideias e de profissionais com diferentes experiências, mas dentro da área do direito imobiliário, e compartilhar essas experiências com colegas de outros estados, de outras instituições, né? E com isso a gente conseguia até ter um momento de desconectar com todo esse problema que está aí fora e investir um pouquinho no nosso futuro. Então, hoje a gente está aqui com o meu colega advogado, o Elvio Cavalcante. O Elvio é da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Ele tem uma atuação muito forte em locações. Ele tem a experiência, como eu digo, a gente tem procurado aqui nessas nossas aulas unir a questão da teoria à prática, né? Porque isso é tudo muito mais enriquecedor. Então, eu tenho certeza, o Elvio está com uma apresentação aqui muito grande, porque o Elvio é professor de especializações, de cursos de pós-graduação, então ele tem um material bem rico, obviamente, em uma hora e 20, 1h30, não dá para falar sobre tudo, ele vai pensar aí algumas coisas, e a participação de vocês, como tem sido nos encontros anteriores, é bem importante. Vocês podem participar através do chat, fazendo perguntas, ou também, se vocês quiserem falar, o professor poderá oportunizar a fala, e vocês podem fazer também a pergunta de áudio. Então, Elvio, muito obrigada por ter aceito o convite. Eu sei que está todo mundo achando que a pessoa está em casa e não está trabalhando, mas está todo mundo trabalhando muito. Então, muito obrigada por estar aqui conosco hoje, e a palavra está com você. Arlene, boa noite a todos os presentes aqui nessa nossa live, nessa nossa aula. Queria falar da minha satisfação em estar partilhando esse momento contigo. A Darlene aí, que é uma das maiores entusiastas do direito imobiliário aqui na cidade, no estado do Ceará, né? Uma das precursoras da Comissão de Direito Imobiliário da OAB. Foi a fundadora, né, Darlene? Eu acredito, né? Eu acho que essa comissão surgiu com a Darlene lá há uns, talvez, 10, 12 anos atrás aí. E a Darlene me fez esse convite, eu me sinto bastante lisonjeado de estar aqui, dividindo esse momento com vocês. Parabenizar a Darlene por essa iniciativa, né, que é extremamente rica, válida. Eu acho que é um desprendimento muito grande da Darlene em proporcionar essa difusão de conhecimento semanal. São 2 vezes na semana, né, Darlene? Parece? São 2 vezes. É uma iniciativa realmente que merece todos os louvores aí. Parabéns mesmo, Darlene. Darlene me pediu para falar um pouco de locações para vocês. Queria apresentar um pouquinho aqui, falar um pouquinho de mim. A gente atua com direito imobiliário, o escritório da gente é um escritório especializado em direito imobiliário, a gente atua para as principais construtoras da cidade, na parte de construção civil, e na parte de locações, a gente tem como clientes 2 grandes administradoras na cidade, que é a SJ e a APSA, administradora de imóveis. Então, a gente tem uma casuística bastante interessante, porque todo santo dia o escritório da gente está resolvendo algum tipo de demanda relativa à locação, né? O desafio que a Darlene me pôs é um pouco complicado, falar sobre parte geral e processual em 1 hora, 1h20, 1h30, né? Na verdade, esse material que a gente tem aqui é um material que a gente utiliza em 2 fins de semana, sexta e sábado, nas aulas de pós-graduação. Então, assim, na medida que eu for compartilhando aqui o material com vocês, eu vou passar alguns slides, vamos tentar pensar as partes mais interessantes, até as partes com maior impacto nesse momento de pandemia. Eu acho que locação é um tema extremamente instigante, principalmente para esse momento em que estamos vivendo. Todo mundo tem alguma experiência, já teve ou tem, ou na condição de proprietário, na condição de inquilino, ou já foi fiador, tem um parente que mora de aluguel. Então, todo mundo tem um caso relativo à locação. É uma matéria de cunho social extremamente relevante, e que impacta realmente, sendo uma das principais atividades econômicas do mercado imobiliário. Vou começar aqui a compartilhar aqui o material, só um minutinho. Bom, geralmente são os tópicos que a gente aborda, eu vou passar essa parte mais formal aqui, começar a falar um pouquinho da legislação em si. Qual é a lei que regula as locações no Brasil? A gente tem apenas um normativo, que é a lei do inquilinato, é a lei 8.245/91.
qualquer dúvida, qualquer assunto relativo à locação do imóvel urbano, basta que busquemos a lei do inquilinato. Não precisa a gente se reportar a nenhum outro tipo de diploma legal, porque é o único instrumento normativo que regula, que é capaz de regular qualquer uma das relações locatícias no país. Essa legislação, ela surgiu em 1991, só fazendo uma contextualização histórica, e é uma legislação extremamente moderna, muito embora já tenha aí seus quase 30 anos, né, de criação, mas que sofreu apenas uma pequena modificação no decorrer desses anos todos. No seu 18º ano, em 2009, ela sofreu algumas modificações, algumas ampliações na parte processual, principalmente no número de hipóteses de concessão de medida liminar em ação de despejo, e regulou também a problemática da fiança. Mas, tirando essa pequena modificação, essa pequena e grande modificação ocorrida em 2009, é uma lei que se mantém praticamente sem maiores alterações desde 1991, quando foi criada. Uma lei extremamente moderna na época que foi criada. Para vocês terem ideia, ela já trouxe em rito ordinário, na época, até os processualistas mais ortodoxos caíram em cima dos criadores da lei, dos autores da lei, porque ela trouxe para ações de despejo um rito ordinário, e ao mesmo tempo que trouxe um rito ordinário, trouxe uma hipótese de liminar dentro de um rito ordinário. Naquela época, liminar só se aplicava em ritos especiais. Foi um verdadeiro clamor dos processualistas mais ortodoxos, criticando essa, digamos, até certo ponto, aberração jurídica à época, de 1991, mas 4 anos depois surge a tutela, o Instituto da Tutela Antecipada em rito ordinário, né? Então, assim, é uma lei que, desde 91, ela conseguiu estabilizar um dos mercados econômicos, que era um dos mercados mais conflituosos, que é a relação que envolve locador e locatário. Essa legislação, ela, por ter uma aplicabilidade própria para as relações locatícias, ela se distancia nesse viés do Código de Defesa do Consumidor. Aí surge uma problemática de se interpretar se há ou não, se haveria ou não a aplicabilidade do CDC às relações locatícias. Então, a doutrina e a jurisprudência, eles se manifestaram ao longo do tempo nesse sentido, em confirmar, em ratificar, de que a lei do inquilinato, por ser uma legislação específica, por ser própria para as relações locatícias, e por não ser caracterizado na relação entre locador e locatário, aquele que dá em locação e aquele que aluga, uma relação de consumo, então, se entendeu pela inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor a essas relações locatícias. Isso é pacificado na jurisprudência do país, no STJ principalmente, né? Agora eu falo aqui da relação que existe entre locador e locatário, tá? Quando você se depara com a relação que existe entre uma imobiliária e o inquilino, ou entre a imobiliária e o dono do imóvel, aí, nesse contexto, sim, você pode se deparar com algumas situações onde pode haver uma aplicabilidade do CDC. Mas na relação locatícia em si, na relação locatícia pura, entre aquele que dá o imóvel e aquele que recebe em locação, não existe relação de consumo, portanto, a legislação aplicável é tão somente a lei do inquilinato, a lei 8.245. Nesse material que eu posso compartilhar com vocês depois, a gente tem uma série de decisões aqui, de vários tribunais do país, inclusive do STJ, que trata do assunto, tá? Pessoal, para eu não ficar falando aqui o tempo todo, vocês podem me interromper quando vocês acharem necessário. Se tiver alguma dúvida, fiquem à vontade para interromper, tá bom? Deixa eu fazer uma pergunta bem dessa parte geral. Porque eu lembrei muito que nos grupos, principalmente de WhatsApp, as pessoas ficam muito perguntando modelos de tudo, né? Tá. Eu sou uma pessoa que não gosto de modelo, de nada, né? E nessa área eu costumo dizer que as coisas são muito customizadas, né? Vocês recebem esse tipo de demanda também? Assim, doutor, eu queria só um modelo, né? E uma pergunta mais além, você já vivenciou problemas de clientes que vieram para vocês, de contratos de modelo que fizeram, e depois vocês tiveram que desatar o nó no escritório? Todo tempo, Darlene. Então, isso é uma coisa muito comum, entendeu? Acontece com muita frequência. Assim, nesse material, esse é um material que eu utilizo para os alunos da pós-graduação. Como a gente tem um viés mais voltado para a prática na pós,
eu trago aqui alguns modelos de cláusulas contratuais, tá? Eu não entrego um modelo de colocação, mas na medida que eu vou falando, abordando o assunto, determinado tópico da lei do inquilinato, eu sugiro um modelo de cláusula, tá? Não me incomodo em copiarem minhas cláusulas, não. Elas são bem tranquilas, tá? E obviamente são cláusulas já experimentadas, né? Porque você já é um advogado experiente na área, né? Sim. O complicado é a pessoa pensar da internet, que não sabe nem de onde é que veio, e que a gente sabe que, por exemplo, você tem uma visão geral do direito, né, em si. Então, você, além das cláusulas, você vai saber quando elas serão aplicadas, né? Exatamente. Então, mais para chamar a atenção mesmo, porque as pessoas, às vezes, no afã de ser o clínico geral, colocam os clientes em situações complicadas. Então, seria o caso de fazer uma parceria com um advogado, com um escritório especializado, né? Sim. Eu acho que hoje a gente tem muito essa possibilidade. E, Darlene, assim, a lei do inquilinato, ela é uma lei muito cheia de detalhes, tá? Esse tópico que eu vou abordar agora, a questão do prazo, ele tem um significado tão grande dentro de um contrato de locação que ele pode mudar, literalmente, a vida do contrato, tá certo? Com a locação comercial, por exemplo, uma locação comercial, se eu fizer uma locação com prazo igual ou superior a 5 anos, eu gero para o inquilino o direito de renovação automática desse contrato por mais 5 anos, certo? Uma locação residencial, que pouca gente sabe disso, se eu fizer por um prazo inferior a 30 meses, eu crio um problema gigante para o dono do imóvel. Por quê? Porque ele fica, se eu fizer abaixo de 30 meses, ele fica impedido de pedir de forma imotivada esse imóvel por um prazo de 5 anos, certo? Alocação por temporada. Se eu não tiver a diligência do prazo, no sentido de, com 90 dias, eu denunciar essa locação, pedir o imóvel de volta, essa locação por temporada, que inicialmente ela é por 90 dias, ela pode se transformar numa locação convencional por 30 meses. Eu só vou poder pedir esse imóvel depois de 30 meses. Então, assim, existem muitas peculiaridades na lei que realmente você procurar um especialista nesse momento é algo que faz uma diferença grande, principalmente se você está falando de um patrimônio seu que você está dando em locação ou um investimento que você está fazendo, vai colocar um negócio. Vou fazer um investimento de uma grandeza substancial. Eu preciso me resguardar um prazo de locação adequado para que esse locador não peça esse imóvel daqui a 1 ano. Enfim, então eu não fico desprotegido, tá certo? Prazo de locação. Qual é o prazo que uma locação pode ser ajustada? Exatamente isso que eu estava falando agora. A depender do tipo de locação, essa questão do prazo, esse aspecto do prazo, tem um significado absurdamente grande. Para uma locação residencial, o mais adequado é que eu faça sempre uma locação pelo prazo de 30 meses. Locação residencial, mais uma vez, o mais adequado é que eu faça por um prazo de 30 meses. Por que, Welvio? Por que 30 meses é o prazo adequado? Porque após esse prazo, eu, na condição de proprietário, aí quando eu digo que é o mais adequado, eu estou falando sobre a ótica do proprietário, tá? Porque após esse prazo, eu, na condição de locador, eu posso pedir esse imóvel de forma imotivada, certo? É a chamada denúncia vazia, denúncia imotivada do contrato. Welvio, me diz uma coisa, se o contrato for de 12 meses, eu não vou, no 13º mês, eu não posso pedir o meu imóvel de volta? Não. Teoricamente, imotivado? Não. Ao inquilino, surge para o inquilino uma verdadeira proteção jurídica que faz com que ele possa ficar nesse imóvel pelo prazo de até 5 anos e esse imóvel não ser retomado de forma imotivada, tá? Existe um artigo expresso dentro da lei do inquilinato que dispõe nesse sentido. Então, você vai ver, geralmente, nas imobiliárias, nas administradoras de imóveis, que sempre um contrato de locação é feito por um período de 30 meses. Isso não é à toa. Isso é porque o contrato feito por 30 meses possibilita ao locador, após o 30º mês, pedir o imóvel de forma imotivada. O prazo, quer dizer que não é possível fazer por um prazo inferior? É possível sim, mas você gera um problema desnecessário para você na hora da retomada desse imóvel, tá? Locação comercial. Existe um prazo mínimo para locação comercial? Eu posso fazer uma locação comercial com prazo de 1 mês, 2 meses, 12 meses, 24, 36? Pode. Não tem, a legislação ela não diz, ela não coloca nenhum óbice em relação ao prazo mínimo para locação comercial. Todavia, se eu fizer uma locação por um prazo de 5 anos, ou as renovações de aditivos
resultarem em 5 anos, surge para o inquilino o direito de renovar esse contrato por igual período. Então, dessa forma, se você estiver advogando para um proprietário de imóvel, ou se você estiver advogando para um inquilino que vá desenvolver uma atividade comercial, é bom prestar bastante atenção nessa questão do prazo. Por quê, pessoal? Porque a lei do inquilinato, ela estrutura a alocação da seguinte forma. De regra, você tem um prazo determinado para todos os contratos, locação residencial, 30 meses, locação comercial, por exemplo, 24 meses. Então, esse prazo que você estabeleceu no início do contrato é o chamado prazo determinado. Tá? Finalizando esse prazo, esse contrato se transmuta, se transforma para a condição de prazo indeterminado. É a história que se chama popularmente, esse contrato está vencido. Né? O que significa o contrato que está vencido? O pessoal vulgarmente chama. É o chamado, tecnicamente, o correto chamar o contrato por prazo indeterminado. Significa que após o prazo determinado, e depois que ele se transforma em prazo indeterminado, ou seja, 30 dias após o final do prazo, ele se transforma em prazo indeterminado, significa que a partir desse momento, tanto o proprietário pode pedir esse imóvel de volta, como o inquilino pode devolver esse imóvel sem a necessidade de pagamento de nenhuma espécie de multa. Tá? Então, a questão do prazo é algo extremamente importante e que deve ser um dos objetos de muita atenção na hora de elaboração do contrato de locação. Tá? Na perspectiva do contrato de locação por temporada, que é algo que está sendo bastante utilizado nesse momento de pandemia, né? As pessoas estão saindo de casa, as pessoas que não estão precisando para o mercado de trabalho e que moram com pessoas que é grupo de risco, que fazem parte do grupo de risco, para evitar essa espécie de ser vetor de transmissão para idosos ou outras pessoas que estão do grupo de risco, as pessoas estão alugando, fazendo locações por temporada nesse momento. E qual é o prazo que a lei estabelece para uma locação por temporada? O prazo é de até 90 dias. Tá? E é necessário muita atenção em relação a esse prazo de 90 dias. Por quê? Porque se eu não diligenciar a condição de proprietário do imóvel no final desse prazo, e denunciar esse contrato, pedir a rescisão do contrato no final desse prazo, essa locação ela pode se transformar numa locação residencial convencional e eu só vou poder pedir esse imóvel após 30 meses do início do contrato. Vocês podem perguntar, por que é que a lei fala em 30 meses para locação residencial? A ideia da legislação, pessoal, é proteger a entidade familiar, é dar um mínimo de proteção, de prazo para essa família que reside no imóvel residencial, para que ela não esteja de tempos em tempos, passando pelo desconforto de uma mudança. Né? Deu 6 meses, o proprietário pede o imóvel, vou ter que mudar novamente. Então, o legislador chega para o proprietário do imóvel e diz assim, ô proprietário, vem cá, ou você dá esse contrato em locação por pelo menos 30 meses, ou se você fizer um contrato de locação por prazo inferior, você vai ter algumas consequências não muito agradáveis. Então, o ideal, locação residencial, 30 meses, locação comercial, não tem um prazo mínimo, tem que ter cuidado com a questão do prazo de 5 anos, e locação por temporada, 90 dias, tá? Locação pode ser agitada por qualquer prazo, já falamos, sempre lembrando, se uma locação for feita por um prazo igual ou superior a 10 anos, é necessário a venha conjugal, a autorização do cônjuge, tá? Isso é um artigo expresso, está previsto no artigo 3º da Lei do Inquilinato. O contrato que não é cumprido, pessoal, pelo inquilino no prazo estabelecido. Eu fiz um contrato de 30 meses e o inquilino desocupou antes. Surge a primeira espécie de multa que é prevista dentro do contrato de locação, a chamada multa compensatória. Essa multa compensatória, ela é uma multa extremamente comum nos contratos de locação e ela tem a finalidade precípua de compensar o período não cumprido do contrato de locação pelo inquilino. Vou fazer aqui uma observação, acredito que não seja novidade para ninguém, eu acho que é todo mundo da área aqui, mas, assim, durante o prazo de locação, o proprietário não pode pedir o imóvel do inquilino. Acho que todo mundo sabe disso, né? O inquilino está amplamente protegido, se ele estiver, claro, cumprindo as cláusulas contratuais direitinho, o proprietário não pode pedir o imóvel durante o prazo de locação. Isso também é artigo expresso da lei. O inquilino, por sua vez, ele pode desocupar antes do final do prazo. E se ele desocupar, ele fica sujeito a uma multa, que é essa chamada multa compensatória, tá? Essa multa compensatória, geralmente, ela é calculada no valor equivalente a 3 vezes o aluguel vigente.
Então, multiplica-se o valor do aluguel vigente por 3, divide-se pela quantidade de meses do contrato, e depois, o resultado que a gente encontra, a gente aplica pelo número de meses que faltaria para a finalização do contrato. É uma multa bastante utilizada nos contratos de locação. Dúvidas, pessoal, até agora? Além quando a pessoa quer falar, eu escuto, né? Quando a pessoa vai falar aqui, eu escuto, Como né? é? Escuta sim, porque aí a pessoa desliga o microfone, ou liga, no caso, e fala, né? Tá bom. Acredito que esse contrato também, né, do construído para servir, é algo bem interessante, porque é bem prático, né, e as pessoas evitam uma imobilização de capital. Eu vejo que tem sido muito utilizado para galpões, mas também para supermercados, para farmácias, né? Aqui em Fortaleza, por exemplo, tem vários memes de farmácias, né, em cada esquina, e tem muitas que foram construídas nesse sentido, não foi, Uel? Exatamente. Eu vou falar um pouquinho dos contratos Build to Suit, qual é a finalidade dele? É um contrato, uma locação feita sob medida, tá? Geralmente são grandes negócios envolvidos aqui nesse tipo de operação. Você precisa, por exemplo, de um extra, de um hiper bom preço, e você tem um locador que está disponível a construir, a fazer aquele prédio sob medida, para aquela locação específica daquele supermercado. Estou dando um exemplo de supermercado, que é muito comum ocorrer esse tipo de locação para supermercados, tá? Farmácias também, farmácias menos, mas assim, são locações que envolvem quantias mais vultuosas. Então, nesse tipo de contrato, onde o proprietário, ele pega um valor considerável, faz um investimento considerável, ele constrói um imóvel para servir exclusivamente aquela locação. Por isso que o nome desse contrato chama-se Build to Suit, que, trazendo para o português, aí, com a tradução mais linear, é construído para servir. Nesse tipo de contrato, aquela multa compensatória a que eu me referi, a lei dispõe que ela pode ser colocada dentro do contrato de locação de uma forma diferente. Esses contratos, geralmente, são contratos feitos por um longuíssimo prazo, são contratos feitos por 15 anos, 20 anos, 25 anos. Então, nessa hipótese, vamos supor que eu fiz firmei essa locação, e no terceiro ou quarto ano, o inquilino resolve encerrar as atividades. O proprietário investiu um valor absurdamente grande dentro dessa locação e vai ficar no prejuízo. Então, qual é a forma de compensar por essa locação não ter sido cumprida até o final? A forma de compensar é através da multa compensatória, que nessa hipótese, no artigo 54, a lei estabelece que eu posso colocar como multa a soma de todos os aluguéis que restarem até o final do contrato. Tá bom? Então, só trazendo essa ressalva aqui, que a multa compensatória para qualquer tipo de locação convencional é aquela dos 3 meses, e para esses contratos específicos, ela pode ser a soma de todos os aluguéis que restavam para o final do contrato. Ok? Pausa aqui. O inquilino, como eu já falei, pessoal, o inquilino, por sua vez, está previsto no artigo 6º, ele pode denunciar o contrato a prazo indeterminado, né, no prazo determinado, se ele denunciar o contrato, se ele desistir da locação, se ele rescindir a locação, ele paga a multa. Quando o contrato já estiver por prazo indeterminado, o inquilino pode devolver o imóvel, bastante que comunique com antecedência de 30 dias. Então, a grande consequência do contrato estar indeterminado para o locador é que ele pode pedir o imóvel de volta, bastante que comunique com 30 dias, e para o inquilino é que ele pode denunciar também essa locação com prazo com antecedência de 30 dias e ficar liberado de qualquer tipo de previsão expressa no artigo 6º. Além, eu vi que você falou na aula com o Rodrigo, vocês falaram um pouco sobre alienação, sobre direito de preferência. A gente passa novamente sobre esse assunto ou pode passar por ele? Vamos perguntar se tem alguém que tenha mais alguma dúvida, que realmente a gente falou bastante sobre essa questão do direito de preferência na aula com o Rodrigo. Eu não sei se, como a gente tem públicos diferentes, então, por favor, gente, falem aí no chat se alguém quer que a gente pode passar para a gente chegar em... Tem alguém pedindo para você repetir o cálculo aí, Elvio. O cálculo o cálculo da multa compensatória, é isso? É isso, Thea? É isso. Por gentileza. Pronto. A multa compensatória, você faz o seguinte, via de regra, é a prática de mercado, que é o que é previsto na maioria dos contratos de locação. Você multiplica o aluguel vigente por 3,
3 vezes o aluguel vigente, divide pela quantidade de meses daquele contrato. Vamos supor, vamos dar um exemplo, um aluguel de R$1.000, multiplica vezes 3, 3.000. Divide pela quantidade de meses. Vamos supor que a locação era de 30 meses, divide 3.000 por 30. Então, vai dar R$100 para cada mês não cumprido do contrato. Aí basta você multiplicar esse resultado pela quantidade de meses que não foi cumprido no contrato. Simples, tá? Obrigada. Nada. Falar um pouquinho sobre a alienação do imóvel e direito de preferência, tá, Darlene? Vou só passar aqui rapidinho. Tá, João. Ao inquilino, pessoal, deixa eu só passar esse slide aqui. Artigo 27 diz que, na hipótese de venda desse imóvel que foi dado em locação, venda, ele fala de outras hipóteses, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de direitos, o inquilino sempre terá preferência para adquirir o imóvel locado. Independente de qualquer coisa, tá, pessoal? O inquilino é a primeira pessoa a quem tem que ser dado o direito de preferência. O proprietário resolveu vender o imóvel, ele tem que oferecer primeiro ao inquilino, tá? O Elvio, me diga uma coisa, se esse imóvel, se essa locação estiver no primeiro mês, o proprietário pode vender? Pode, ele pode vender, mas ele tem que dar o direito ao inquilino, direito de preferência ao inquilino, tá bom? Sempre que ele mudar essa condição de venda, vamos supor que ele ofereceu o imóvel vale R$1 milhão, ele ofereceu ao inquilino daqui, notificou o inquilino, R$1 milhão, forma de pagamento à vista, disse qual era o lugar que o inquilino poderia consultar a documentação. O inquilino tem um prazo de 30 dias para se manifestar. O silêncio do inquilino, depois de 30 dias, significa o desinteresse dele na aquisição desse imóvel. E aí sim, nesse momento, ultrapassados os 30 dias, o proprietário ficará livre para vender esse imóvel para quem quer que seja. Tá? O adquirente que chega, a pessoa que comprou esse imóvel, ou seja, o proprietário ofereceu primeiro ao inquilino, que ele não vendeu, não comprou, o proprietário resolve vender para um terceiro. Esse terceiro terá a opção de permanecer ou não com essa locação. Após o registro, após 90 dias, o registro dessa operação, esse novo proprietário, agora locador desse contrato, terá que se manifestar sobre a continuidade ou não dessa locação. Ultrapassados os 90 dias, se ele nada disser, significa que ele tem interesse na permanência da locação e aí sim o inquilino continuará protegido até o final do contrato. Ok? Então, é assim que funciona o direito de preferência. O inquilino sempre terá o direito de preferência e no caso de venda, no caso de recusa ou na inércia dele, o proprietário ficará livre para vender esse imóvel para um terceiro. A lei traz no artigo 33 que o inquilino que é preterido desse direito, ou seja, o inquilino a quem não é dado esse direito de preferência, ele pode exigir perdas de danos contra esse locador, ou ele pode também entrar depositar o valor do preço num determinado prazo, aqui disposto no artigo 33, e requerer para si a adjudicação compulsória desse imóvel. É uma opção que o legislador dá ao inquilino que foi preterido do direito de preferência. Ok? Importante a gente, mais uma vez, destacar aí a relevância da fidedignidade dos valores das transações nas compras e vendas, exatamente porque terá que oferecer igualdade de condições, sobretudo quando há aí alocação, né? Mas, obviamente, também pode ter reflexo sobre outros negócios jurídicos, né? Aí uma coisa que eu ia falar aqui, terminei esquecendo, é o seguinte: se o proprietário ofereceu por R$1 milhão para aquele inquilino, disse que a condição de pagamento era vista, o inquilino disse que não tinha condição, não comprou. Aí o proprietário passa 6 meses, resolve vender esse imóvel agora por 800 mil. Ele não pode vender por 800 mil para outra pessoa. Ele vai ter que voltar essa proposta, renovar essa proposta para o inquilino. Se ele mudou a condição inicialmente ajustada, ele vai ter que voltar essa condição para o inquilino, oportunizar ao inquilino o exercício do direito de preferência novamente. Tá? Se ele não fizer, ocorre justamente esse fenômeno aqui do artigo 33. Tá joia? Joia. Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro, quem é? Lucineide. Boa noite, professor Weber. Eu estou com uma
pequena dúvida. Eu não entendi muito bem essa primeira parte que você falou com relação ao direito de preferência. Eu tenho meu direito de preferência que está posto na lei, certo? O locador, ele vai me colocar esse direito de preferência, eu posso exercê-lo ou não. Se eu não exercer, eu estou repetindo para ver se eu entendi bem. Se eu não exercer, certo? Eu posso vender esse bem a uma outra pessoa, certo? A minha pergunta é, uma vez que a lei traz aquela cláusula de vigência, certo? No caso, eu sou a locatária, certo, do imóvel, se eu não exerci esse meu direito registrando meu contrato de locação no registro de imóveis, certo? Certo. O locador, ou melhor, o atual adquirente, ele ainda eu posso exigir dele que ele pode me retomar o imóvel, ou melhor, se eu não registrar, certo? Porque se eu registrar, essa minha garantia está posta na lei, que ele vai ter que cumprir o contrato de locação. Exatamente. Certo? Agora, se eu não exerci esse meu direito de registrar, e eu não exerci meu direito de compra, qual o tempo que o atual proprietário vai ter para me tomar o imóvel? Vamos lá. Vamos explicar aqui para o pessoal a questão da cláusula de vigência, tá? No contrato de locação, é possível você estabelecer a chamada cláusula de vigência. O que é essa cláusula de vigência? É uma cláusula protetiva para o inquilino que diz o seguinte: ainda que o proprietário tenha o interesse em alienar esse imóvel durante a locação, o adquirente, a pessoa que comprar, ela vai ter que respeitar o contrato por força da cláusula, dessa chamada cláusula de vigência, tá? Existem alguns requisitos formais que a lei exige para que essa cláusula de vigência seja exercida pelo inquilino. Deve estar de forma expressa no contrato de locação e ela precisa estar averbada junto à matrícula do imóvel, para o dispositivo do artigo 8º da lei do inquilinato, tá? Respondendo à sua pergunta, se houver a cláusula de vigência, o proprietário vai dar o direito de preferência para o inquilino, o inquilino não comprou, não adquiriu o imóvel, não manifestou interesse. Ok, o proprietário vai ficar livre para vender para o terceiro. O terceiro, ao comprar esse imóvel, por força da cláusula de vigência, ele fica obrigado a cumprir a locação até o final. Tá certo? Se não houver essa cláusula de vigência, acontece aquela hipótese que eu falei. O terceiro terá o prazo de 90 dias contados do registro dessa venda para denunciar o contrato. Então, vai ter o prazo de 90 dias a partir do registro. O terceiro que comprou tem um prazo de 90 dias a partir do registro para dizer: inquilino, não tenho interesse nessa locação, peço que você desocupe esse imóvel. Tá? E em que prazo esse imóvel deverá ser desocupado? Também até 90 dias. Ok? Respondeu a pergunta dela? Obrigada, professor. Entendi, sim. Vou falar um pouquinho aqui, pessoal, sobre as hipóteses de desfazimento da locação. Como uma locação pode ser desfeita? O artigo 9º da lei, ele traz essas hipóteses. A primeira é por mútuo acordo. O mútuo acordo é um instrumento extremamente importante e efetivo, eficaz dentro de uma relação locatícia. Para que se presta esse instrumento? É um instrumento que tem a finalidade de rescindir um contrato de locação. Muitas são as hipóteses, pessoal, principalmente em locação residencial. O contrato é feito geralmente por 30 meses, como eu frisei isso no início, né? E aí, no decorrer dessa locação, acontece uma hipótese, por exemplo, a filha do proprietário vai casar e vai precisar desse imóvel. Aí o proprietário vem, eu estou precisando do meu imóvel de volta. Mais uma vez, o inquilino está protegido durante esses 30 meses. O proprietário não pode tirar ele de lá. Qual é a forma da gente fazer isso? Amigável. Qual é o instrumento jurídico que eu posso utilizar para deixar esse acordo entre as partes de forma mais segura? O mútuo acordo é um excelente instrumento para resguardar ambas as partes, porque esse instrumento, ele tem o condão, a finalidade de rescindir o contrato de locação e estabelecer um prazo para desocupação. Tá? Dentro desse documento, desse instrumento, também você pode determinar outras condições. Você pode determinar uma carência do aluguel, você pode determinar
como é que vai se dar essa desocupação. Ele só tem alguns requisitos que a lei traz como obrigatórios para que, em caso de descumprimento, o proprietário possa se valer de uma liminar dentro de uma ação de despejo. Existe uma ação de despejo própria, se der tempo a gente conversar aqui, eu acho que também sobre a ação de despejo a gente vai conversar. Existe um tipo de liminar próprio, que é o descumprimento de mútuo acordo nos termos do artigo 9º. Esse descumprimento do mútuo acordo nos termos do artigo 9º, inciso 1, a obediência a 3 requisitos. Quais que requisitos são esses? Que esse documento tenha sido celebrado por escrito e assinado pelas partes por 2 testemunhas, tenha sido ajustado um prazo mínimo de pelo menos 6 meses para a desocupação. Então, se eu tivesse documento formal, se as partes firmarem esse documento no decorrer da locação, e houve, por parte do inquilino, o descumprimento desse mútuo acordo, o descumprimento dessa desocupação, eu posso me utilizar desse instrumento para entrar com a ação de despejo, chamada ação de despejo por descumprimento de mútuo acordo, e ser deferida em favor do proprietário do imóvel uma liminar para desocupação em 15 dias, independentemente de audiência com a parte contrária. Tá? Lembrando sempre, a gente vai ver daqui a pouco as hipóteses de liminar, toda liminar em ação de despejo prevista na lei de inquilinato, ela é condicionada à prestação de uma caução processual no valor equivalente a 3 meses de aluguel. Tá? A lei traz 9 hipóteses de liminar. A lei, lá em sua origem, como eu comecei a falar no início da aula, ela trazia 5 hipóteses. Em 2009, ela ampliou esse número de hipóteses de 5 para 9. E toda concessão de liminar, ela fica condicionada à prestação. Na verdade, a execução da liminar fica condicionada à prestação de uma caução equivalente a 3 meses de aluguel. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Falando ainda sobre o mútuo acordo, então é um instrumento de muita importância, e quem sabe da existência dele realmente pode resolver problemas bem complicados dentro de uma locação, principalmente naquelas hipóteses onde o contrato está por prazo determinado, e com esse instrumento você tem a condição de rescindir aquele contrato sem maiores problemas entre as partes. A segunda hipótese de desfazimento da locação é a prática da infração legal ou contratual, que é uma hipótese muito comum. A falta de pagamento de aluguéis e encargos, essa é a rainha das hipóteses de descumprimento, né, para desfazimento de uma locação. É essa hipótese aqui que dá ensejo a uma ação de despejo por falta de pagamento, né? Lembrando só que a ação de despejo por falta de pagamento eu posso propor pela falta de pagamento do aluguel ou de qualquer dos encargos da locação. Se o inquilino tiver em atraso com o IPTU, se o inquilino tiver em atraso com o condomínio, isso pode dar ensejo também à ação de despejo por falta de pagamento, porque ela é por falta de pagamento de aluguéis e encargos. E diferentemente da lenda urbana que se criou, de que eu tenho que esperar 3 meses para ajuizar uma ação de despejo, isso não existe. A ação de despejo eu posso propor com 1 dia de atraso. Claro que ninguém vai entrar com a ação de despejo com 1 dia de atraso. Mas eu não existe nenhuma exigência, nenhuma previsão na lei de inquilinato, e nenhuma obrigatoriedade que me obrigue a esperar 3 meses de inadimplência, tá? Lá no escritório, apenas a título de informação, nesse período de pandemia, onde a inadimplência disparou já em março, antes mesmo, mal começou a pandemia no mês de março, porque todo mundo trabalhou normal até o dia 18, né? Mas aí realmente tem aquelas pessoas que estão passando por contingências, né? Contingências muito sérias, por conta do decreto do governador do estado, que proibiu o funcionamento de muitas atividades, né? Ficaram restritas só aquelas essenciais, e isso, de fato, desfalcou caixa de empresas, as empresas ficaram sem faturar, né? Houve perdimento de renda por parte das pessoas, houve desemprego. Então, essa série de fatores, de fato, veio a resultar num aumento de inadimplência muito grande nesse momento. Para vocês terem uma ideia, lá no escritório a gente tinha uma rotina constante de ajuizar por mês cerca de 10 ações de despejo, tá? No primeiro mês pós-pandemia, aliás, no primeiro mês de pandemia, a gente já mais que dobrou esse número. A gente já foi para 25 ações de despejo, né? Esse mês agora eu já encaminhei cerca de 50 casos. Não vou entrar com esses 50 não, porque até o final do mês o pessoal vai pagando. Mas, assim,
é o tipo de ação mais utilizado, é a ação de despejo por pagamento, ou despejo por falta de pagamento de aluguéis, tá? E um outro tipo de... E eu, que essas ações têm demorado, em média, quanto tempo para serem despachadas? Darlene, assim, a gente tem se surpreendido bastante com o Poder Judiciário do Estado do Ceará nesse momento de pandemia. Nunca os processos andaram tanto como agora. É um case o negócio, é um fenômeno que aconteceu com... O que é uma grande contribuição, né, para o mercado. Que é uma grande contribuição para o mercado. Assim, geralmente, o tempo de tramitação de uma ação de despejo é a partir do começo até o despejo efetivo, em torno de 6 meses, tá, pessoal? Isso, eu estou falando, uma hipótese normal, onde não há a possibilidade, onde não haja a hipótese de liminar. Se eu tiver uma hipótese de liminar, daqui a pouco a gente vai partir de 59, o juiz, no início do processo, já defere uma liminar para desocupação em 15 dias. Então, o despejo corre bem rápido, né? Eu já consegui finalizar uma ação de despejo no escritório em menos de 30 dias. Tá? Consegui despejar o inquilino em menos de 30 dias, mas era um despejo que tinha hipótese de liminar. Infelizmente, a maior parte dos despejos não tem liminar. Por quê? Porque o tipo mais comum de ação de despejo é ação de despejo por falta de pagamento. E a lei só traz a hipótese de liminar em falta de pagamento quando esse contrato não possuir garantia locatícia. Sendo que a regra de mercado é que todo contrato tem uma garantia locatícia. Quais são as garantias locatícias mais usuais, pessoal? Aliás, as previstas na lei do inquilinato. Fiador, que é a mais comum, a caução, seguro-fiança, e a cessão, tem uma excrescência lá, que eu nem me lembro aqui o nome, porque ninguém nem utiliza lá. Não sei porque tem isso na lei do inquilinato, mas são 4 tipos de cessão de cota, de sei lá, sei nem o quê. Enfim, são 4 tipos, mas a mais utilizada ainda é a fiança locatícia, tá? Então, infelizmente, para esses contratos onde existe garantia locatícia, ou fiador, ou caução, ou seguro-fiança, infelizmente não há possibilidade de concessão de liminar, tá? A gente conseguiu, com o tempo, desenvolver um raciocínio e convencer o Poder Judiciário no seguinte aspecto. A caução é uma garantia extremamente frágil, tá? E aí, pessoal, só aqui a título de informação, é a caução mesmo, tá? É feminino porque se trata de uma garantia. O calção é aquele que a gente veste. O pessoal ainda chama muito o calção por aí, mas o nome para utilizar o português correto é a calção, tá? Então, a calção ela é uma garantia muito frágil, ela é uma garantia que ela corre, só posso cobrar o equivalente a 3 vezes o aluguel. A lei me coloca esse limitador, tá? E aí, o que acontece? 3 meses de aluguéis, eles vão embora muito rápido. Você imagina que uma locação de um imóvel residencial, de um apartamento, ele vem embutido aí o aluguel, condomínio, muitas vezes tem o IPTU, muitas vezes tem o seguro contra incêndio, né? A depender do mês que o inquilino resolva atrasar, às vezes esse valor dado em caução, ele não consegue cobrir nem um mês completo, se tiver todos esses encargos lançados no boleto do inquilino. Então, geralmente, o que a gente faz? A gente tenta convencer o magistrado de que essa locação, de que esse contrato de locação não possui mais garantia locatícia, porque essa garantia ela se esvaiu, ela não é mais capaz de conferir segurança para aquela relação locatícia, né? E aí, nessas hipóteses de caução, alguns magistrados, sim, concedem a liminar no início do processo, tá bom? Aqui. Locador, pessoal. Darlene, a gente tem quanto tempo ainda? Bem, nós estamos quase em 1 hora. Eu acho que 1h30 é o máximo que o pessoal consegue ver depois, quando a gente disponibilizar o link no YouTube, viu? Tá. Coloque, senão assusta o pessoal. Tá, então eu vou passar rapidinho aqui sobre quem são as partes do contrato de locação. O locador, só lembrando, o locador é qualquer pessoa física ou jurídica, tá, pessoal? E para ser locador não é necessário que seja proprietário do imóvel, tá certo? Para fins registrais, né, a doutora Darlene pode falar isso aí, muitas vezes tem que coincidir no contrato de locação aquele que figura na matrícula do imóvel como proprietário, tá? Mas não existe essa exigência de que o locador seja o próprio proprietário. O mero possuidor pode ser um locador de um contrato de locação, tá bom? Até porque é uma relação possessória, né, também que vai se instituir, né? E
Outra coisa, depois eu vou pedir aí a Márcia, só para... Chegou uma pergunta aqui para mim sobre o curso de corretores de imóveis, né? Atualmente, quais são as instituições que oferecem o curso para corretor de imóveis? Eu vi que a Márcia está online, se ela puder depois responder aí pelo chat. Aí vai lá, Well. Vamos lá. Então, locador pode ser qualquer pessoa física ou jurídica, né? Administradoras de imóveis não são locadoras, então vamos ter cuidado na hora que a gente vai ajuizar uma ação contra o proprietário do imóvel, porque muitas vezes o pessoal demanda a imobiliária e não o locador. Você vai ver que no contrato de locação vai ter lá fulano de tal, 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 neste ato representado por SJ, Alessandro Belchior, a Predial, sei lá quem for, FZ, enfim. Aquela administradora, elas não têm legitimidade processual para figurar em nenhuma demanda que diga respeito à relação locatícia em si, tá certo? Então, para não correrem o risco de um problema de legitimidade processual e extinção do processo, muita atenção na hora de demandar uma ação contra o locador, para demandar corretamente, certo? Vou passar aqui. Essa parte aqui de obrigações do locador, pessoal, ela está expressa na lei, depois é só ler o artigo 22. Temas mais importantes. Eu pedi também aqui um debate acerca de as vistorias, como é que estão sendo realizadas nesse momento, tanto de entrega quanto boa pergunta, viu, Darlene? A entrega, o início da locação e o fim da locação durante esse período, quais foram as alternativas utilizadas pelas imobiliárias? Pronto, excelente pergunta. E assim, só lembrando que a desocupação é o momento mais nevrálgico que a gente tem na locação, né, com relação locatícia, né? Sempre o inquilino dizendo que está entregando o imóvel que recebeu e o proprietário dizendo que o imóvel está acabado. É sempre esse conflito de interesse que a gente tem aí ao final da locação. E é um momento onde, de fato, você tem que ter uma atenção redobrada em relação ao estado do imóvel, no sentido de fazer um excelente registro do que aconteceu com o imóvel naquele momento, né? Você fazer uma vistoria detalhada, com todos os aspectos estruturais do imóvel, a parte de piso, parede, portas, se for mobiliado, a descrição da mobília, como é que está recebendo, pinturas, funcionamentos elétricos, hidráulicos, etc., né? E via de regra, o inquilino deve receber, se não está recebendo, deve exigir que assim esteja, deve receber o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade, né? E deve devolver o imóvel, se obriga a devolver o imóvel na mesma condição. Nesse momento de pandemia, onde ficou proibida a atividade de administração de imóveis, algumas locadoras se reinventaram, né? A depender do imóvel, o próprio inquilino tirava foto do imóvel, existia uma espécie de auto-vistoria, certo, Darlene? Uma ferramenta bem interessante. Aí você desenvolveu uma espécie de auto-vistoria. O inquilino tirava foto do imóvel e já remetia online para o setor de desocupação. Lá tinha um drive-thru que ele passava por lá e depositava as chaves. E aí conseguiu resolver boa parte dos casos, tá certo? Com essa auto-vistoria. Mas, assim, é um momento que o inquilino deve se resguardar também, porque para não ser exigido dele nada daquilo que já não constasse no imóvel no início da locação. O inquilino deve entregar o imóvel da mesma forma que recebeu, tá certo? Quem pode ser esse inquilino, pessoal? Esse inquilino pode ser qualquer pessoa física ou jurídica. É possível solidariedade de inquilinos dentro de um contrato. Eu posso ter 2, 3, 4 inquilinos, não tem nenhum problema. Geralmente isso acontece muito como forma de aprovação do crédito. Um inquilino não tem renda suficiente, aí se pede 2 inquilinos. Então é possível a solidariedade de locatários, não tem nenhum tipo de problema. O artigo 11, ele diz como é que fica a ordem de transmissão em caso de morte do inquilino. As obrigações do locador, do proprietário, estão previstas no 22 da lei. O 23 traz as obrigações do locatário. Essa lei é bastante didática, certo, pessoal? Ela é muito fácil de interpretar, é bastante organizada, assim. Um pouco. A Darlene falou agora sobre o assunto, essa parte da...
Não, eu estou falando sobre a avaliação de imóveis, porque já estão falando aqui sobre o curso de técnico de transações imobiliárias, e o André falou sobre o curso de avaliação, que também é fornecido pelo CFI, pelo CETRED, e eu esclarecendo que esse curso, ele é bem comum, mas que as pessoas que fazem esse curso, elas são habilitadas para fazer uma avaliação para as transações imobiliárias, mas para fins de justiça, vamos imaginar para um inventário, um patrimônio grande, onde as pessoas vão questionar aquele valor, a recomendação é que seja feita realmente por um engenheiro que tenha especialização em avaliação, porque existe uma norma brasileira, né, em BR, própria para avaliação de imóveis, e é competência da profissão da engenharia essa avaliação, né? Então, são tipos de avaliações diferentes, não é que não tenha valor aquela avaliação feita pelo corretor, obviamente, vai ser utilizada para locação, para orientar o cliente naquela transação imobiliária ao qual ele está habilitado a fazer, que é a transação da compra e venda, da alocação, do negócio imobiliário em si, né? Darlene, Essa é a parte aí. Aproveitando o gancho aí sobre esse assunto, em tempo de pandemia, nunca uma avaliação de imóvel foi tão importante como agora, né? Assim, é um momento onde as partes, elas tiveram que dar as mãos, né? No sentido de encontrar uma solução para passarem juntos por essa fase tão crítica, né? Eu lembro que em meados de 2010, 2009, 10, 11, 12, onde a economia estava bombando, como se diz, a gente chamava os inquilinos para dobrar, triplicar o valor do aluguel, tá certo? Porque o IGPM, que é o índice que regula o reajuste anual dos contratos de locação, ele não se mostrava suficientemente capaz de deixar o valor das locações no valor de mercado, né? Então, a gente fazia o que a gente chamava de majoração de aluguéis, né? Nesse momento agora de pandemia, eu vou já chegar na questão que a Darlene estava falando do avaliador aí. E nesse momento de pandemia, a gente precisou fazer o inverso, né? A gente precisou compreender que muitas atividades não estão sem funcionar, estão proibidas de funcionamento, muito embora é uma questão complexa, porque ao mesmo tempo que a atividade comercial não está faturando, o proprietário do imóvel também precisa da renda daquele aluguel. Hoje, 80% das locações no Brasil, o proprietário tem um único imóvel apenas, esse dado em locação, e que funciona como complemento de renda dele. Então, por outro lado, o proprietário também precisa dessa renda, e aí você se depara diante de um contexto bem conflitante, né? Um inquilino que não está faturando, que ficou sem renda, que não consegue pagar o aluguel, o proprietário que precisa, então tem que negociar nesse momento. A gente negociou bastante. Nesses últimos meses, a gente vem resolvendo muita coisa. Prova disso é que nós não tivemos sequer nenhuma ação revisional no escritório. Nenhuma ação revisional, porque a gente conseguiu contornar todo esse problema de forma administrativa, amigável. E aí, trazendo o link do que a Darlene levantou aí, a questão... E aí, só lembrando de mais um detalhe, inclusive, se vocês perceberem, quando o orçamento, quem faz a avaliação é um engenheiro civil. Exatamente. E essa avaliação, ela vai se mostrar muito importante, pessoal, naquelas hipóteses de ação revisional de aluguel. Quando você não chega a um entendimento entre proprietário e inquilino, geralmente dá origem a uma ação revisional, né, quando você está discutindo valor de locação. E nessa ação revisional, você vai precisar de um laudo técnico para falar um pouco sobre a questão de valor de locação, valor de mercado, né, e aí se utiliza da norma, né, que a Darlene se referiu, existe todo um critério técnico aí a ser colocado nesse laudo, e esse laudo ser submetido à apreciação judiciária, até para balizar o magistrado na hora da fixação do aluguel provisório, que é um aluguel muito comum, que é um aluguel que é uma fase que compõe o rito da ação revisional de aluguel. Então, de fato uma... Para quem não viu ainda uma avaliação dessas, ela é normalmente um caderninho, né? Porque ela traz a amostragem de outros imóveis na região, sim, de semelhante acabamento, de semelhante localização, né? Porque faz parte das exigências da formatação desse tipo de documento. Exatamente. Pessoal, outra multa que compõe um contrato de locação é a multa contratual. Aquela primeira que nós falamos é a multa compensatória. A multa compensatória diz respeito à compensação pelo período não cumprido do contrato.
A multa contratual é aquela multa penal, aquela multa que existe em qualquer instrumento contratual que você assina. Se uma das partes cumprir quaisquer das cláusulas, fica sujeito a uma multa. Então, via de regra, um contrato de locação também dispõe de uma multa contratual. Tá? Restrição do imóvel, já falou, né? Imóvel, o que é a restrição do imóvel? O Washington fez aí uma pergunta. Oi, não, Darlene. O Washington perguntou aí, depois de quanto tempo pode fazer uma revisional? Após 3 anos após o início do contrato ou do último ajuste feito entre as partes. E acho que tem outra pergunta aí. Deixa eu ver aqui. Não, é a Marion querendo saber como sai para sair da aula. Marion, você clica aí na sua tela, lá embaixo, e vai aparecer um telefonezinho vermelho. Aí você clica em cima. Vai lá, Tem um barulhinho, viu, Darlene? Restrição do imóvel é aquela parte da vistoria final, que a gente acabou de dizer, né? Que o inquilino deverá entregar o imóvel na forma que recebeu, né? Salvo as deteriorações normais do uso. Essa parte, para otimizar o tempo. Só via de regra, existe um fenômeno que, com muita frequência dentro do contrato de locação, o pessoal chama de forma mais genérica de sublocação, né? Você dá um imóvel em locação para a Darlene, por exemplo, e a Darlene, outra pessoa, morar nesse imóvel. Né? Isso, via de regra, é proibido, tá? Existe um artigo expresso da lei que trata dessa parte de mudança do polo passivo do contrato de locação. Tanto a sublocação como a cessão ou empréstimo, eles dependem de consentimento prévio do locador. Geralmente, também, um contrato de locação dispõe de uma cláusula expressa nesse sentido, proibindo essa mudança do polo passivo sem anuência expressa do proprietário do imóvel. Valor do aluguel. O valor do aluguel é um tema bacana para a gente conversar agora. Existem 2 fenômenos que podem ocorrer no contrato de locação relativo ao valor do aluguel. Um é o reajuste normal, é a correção desse aluguel. Que a gente vive num país que tem inflação, o mesmo R$1.000 de hoje, o R$1.000 de hoje não será o mesmo R$1.000 daqui a um ano. Então, como há essa perda do valor real do dinheiro, do aluguel, a gente precisa corrigir. Via de regra, existem vários índices de mercado que se prestam à correção desse aluguel. Via de regra, o índice utilizado para relações locatícias é o IGPM, o Índice Geral de Preço de Mercado, calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Existem outros índices também que as pessoas costumam colocar nos contratos, o INPC, o IPC, mas, via de regra, de fato, o índice eleito com maior frequência é o IGPM, tá? Então, uma coisa é o reajuste anual, que ocorre independente da vontade das partes, anualmente, a cada 12 meses. É a periodicidade mínima determinada pela lei vigente, que é a lei que institui o Plano Real. Eu não posso corrigir contrato de locação no prazo inferior a 12 meses, tá bom? Um outro fenômeno que pode acontecer é o fenômeno da readequação. Essa readequação pode se dar com a majoração ou com a minoração do contrato. Que é essa majoração? O valor daquela locação, essa locação passaram-se determinados anos e o IGPM, aquela correção anual, não foi suficientemente capaz de deixar aquele aluguel no valor de mercado. Então, a gente faz uma readequação, a gente pode majorar. Da mesma forma que o índice pode ficar extremamente alto e pode elevar esse aluguel também a um valor desproporcional. Você pode minorar também, fazer um procedimento de readequação no sentido inverso, tá? Alguém perguntou de ação revisional aí. A ação revisional pode ser ajuizada após 3 anos, o início da vigência do contrato ou do último acordo firmado entre as partes. Isso é uma previsão expressa no artigo 19 da lei. Lembrando, pessoal, que a ação revisional é uma ação dúplice. Ela pode ser ajuizada tanto pelo proprietário do imóvel para majorar esse aluguel, como pode ser ajuizada pelo inquilino para diminuir esse aluguel, tá bom? O requisito temporal que deverá ser obedecido para ambas as partes é o aspecto a questão dos 3 anos do início do contrato ou do último reajuste, do último ajuste feito entre as partes, ok? Aqui. E o devedor, pessoal? O devedor de um contrato de locação, o inquilino que não paga o seu aluguel em dia, ele fica sujeito a quê? Via de regra, ele fica sujeito a 3 encargos, né? Ele fica sujeito a uma multa moratória, que a multa moratória na relação locatícia, ela é de 10%,
posto que não se aplica Código de Defesa, não se aplica CDC à relação locatícia. A gente lembra que todas as relações que são reguladas pelo CDC, eles têm uma limitação da multa a 2%, né, quando você atrasa a sua conta de água, quando você atrasa a sua conta de TV a cabo, a sua conta de internet, você fica sujeito a uma multa moratória de 2%. Um outro limitador estabelecido na lei é o relativo a condomínio. Condomínio também, ele tem uma multa de apenas 2% nas relações condominiais. Para a locação, não há essa limitação de 2%. O mercado utiliza 10% fixado para multa moratória em caso de inadimplemento, tá? Além da multa, nós temos os juros legais, que é o juro de 1% ao mês, e se o caso de correção monetária, lógico, e se o caso fosse, se essa cobrança for submetida a um escritório de advocacia ou for feita através de um advogado, o devedor pode ficar sujeito também aos honorários decorrentes dessa cobrança administrativa, que geralmente esses honorários são arbitrados em 10%, né? Se a cobrança é judicial, de regra, é em torno de 20%. Tá bom? Então, assim, eu costumo sempre dizer para os inquilinos lá, é melhor você atrasar, se tiver que atrasar uma conta, é melhor você atrasar uma conta que seja regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, porque a multa lá só é 2%. A multa da locação é uma multa bastante perversa, ela é 10%, é uma multa alta, né? Se você junta com outros encargos, a multa com juros, com honorários, você já vai para 20%. Aí fica até maior do que o cartão de crédito. Então, muito cuidado na hora de se tornar inadimplente numa relação locatícia, tá bom? Um pouco. E aí eu tenho jurisprudência fartíssima em relação a isso, tá, pessoal? Em relação à permissão da multa de 10%, não há nenhum tipo de discussão em relação a isso. Benfeitorias, pessoal. Benfeitorias é outro item importante que deve ser observado dentro do contrato de locação, para os 3 tipos, né? Necessárias, úteis e voluptuárias, né? O artigo 35 da Lei do Inquilinato, ele diz que, salvo disposição expressa contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo inquilino, ainda que não sejam autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permite o exercício do direito de retenção. E aí o seguinte, a maioria dos contratos de locação, eles vão trazer justamente a exceção. Eles vão dizer que benfeitoria necessária, útil e voluptuária não serão indenizáveis e nem darão direito de retenção para o inquilino. E isso tem respaldo na lei? Tem, no artigo 35. E isso tem respaldo na jurisprudência? Tem, no STJ e numa súmula específica do STJ, tá bom? Então, assim, antes de fazer uma benfeitoria no imóvel, tenham esse cuidado de consultar o proprietário, até para negociar qualquer tipo de benfeitoria, ainda que seja necessário. Combine antes com o proprietário, a fim de fazer alguma espécie de negociação, compensação no aluguel ou ressarcimento, enfim. Mas não faça sem antes consultar o proprietário do imóvel, se no seu contrato de locação contiver a cláusula dizendo que essa benfeitoria não será indenizável e não lhe dará direito de retenção. Muita atenção nisso. Pessoal. Já falei, temporada já falei. Vou falar um pouquinho de garantia locatícia, tá? O artigo 37 da Lei do Inquilinato, ele traz 4 modalidades de garantia locatícia. A caução, né? A caução aqui, essa caução é de natureza material, não é aquela caução de natureza processual, que vai ser necessário lá dentro de uma ação de despejo. Essa caução é para assegurar o contrato de locação. Ela pode ser, no máximo, equivalente a 3 vezes o aluguel. A fiança, o seguro de fiança locatícia, e o quarto nome que eu não lembro, que ninguém utiliza, chama cessão fiduciária de cota de fundo de investimento. É desse tamanho o nome dessa garantia. É uma garantia que eu nunca vi, em toda a minha vida de advogado, trabalhando nessa área, nunca vi nenhum contrato de locação contendo esse tipo de garantia, tá? Essas 4 hipóteses são números clausos, pessoal, não existe um outro tipo de garantia que você possa dar no contrato de locação, a lei traz apenas esses 4, então, se você pretender eleger uma garantia para o contrato de locação, tem que ser um desses 4 tipos, tá? É uma obrigação acessória, né, geralmente ela consta dentro do próprio contrato de locação, e a lei também dispõe de que
a vedação de que seja utilizada no mesmo contrato de locação mais de uma modalidade de garantia locatícia. Ou seja, eu não posso ter dentro do mesmo contrato de locação uma caução e uma fiança, uma caução e um seguro-fiança, uma fiança e um seguro-fiança. Eu posso ter 10 fiadores, mas eu não posso ter duplicidade de garantia, tá bom? Vamos para frente. Pessoal, sobre o fiador, um aspecto interessante para ser colocado aqui é o seguinte: existe uma problemática muito grande em relação à exoneração de fiança, tá? Essa problemática foi resolvida com uma alteração que a lei do inquilinato sofreu no ano de 2009, começou a vigência em 2010, com vigência em 2010. E que alteração foi essa? O fiador do contrato de locação, ele fica obrigado durante todo o prazo determinado do contrato. Eu falei lá no início que todo contrato ele tem um prazo determinado e depois ele se transmuta em prazo indeterminado, tá? Então, durante todo o prazo determinado do contrato, uma locação comercial de 5 anos, por exemplo, uma locação residencial de 30 meses, o fiador não poderá se desvincular dessa garantia, certo? Ele fica realmente obrigado durante o prazo contratual. No momento em que esse contrato se transforma em prazo indeterminado, o locador permanecerá como garantidor daquela obrigação, tá? Todavia, a lei abre ao fiador a possibilidade dele se exonerar dessa obrigação. E como é que ele faz isso? Ele vai ter que notificar o proprietário do imóvel, falando do desinteresse dele na continuação daquela obrigação contratual, tá? Depois que ele notificar o proprietário, ele ainda responderá por 120 dias após a notificação. E somente após esse prazo é que ele estará efetivamente exonerado da obrigação locatícia, tá? Então, lembrando, durante o prazo determinado, o locador não pode se exonerar da obrigação. Depois que o contrato ficar por prazo indeterminado, ao locador é lícito se exonerar, desde que ele notifique o locador do seu desinteresse na continuação daquela obrigação, e após o prazo, e após a notificação, ele continuará responsável por 120 dias. Ultrapassado esses 120 dias, aí sim, ele está livre dessa obrigação, tá bom? Então, para que fique claro que o locador que não for, o fiador, desculpe, que não for diligente, pessoal, o contrato ficou por prazo indeterminado, ele vai permanecer fiador desse contrato até o dia em que ele se lembrar, ou que ele tiver algum tipo de problema e que ele não quiser mais ser fiador daquele contrato de locação. Mas enquanto ele não notificar o locador, ele permanecerá como garantidor da obrigação, tá bom? E tem muita gente que desconhece a dimensão que é essa garantia da fiança, né? Inclusive com relação à questão do bem de família, né? É um negócio tão sério a questão do fiador, pessoal, que assim, se o inquilino possui um bem de família, o fiador possui um bem também que é o bem de família, tá? O inquilino deixa um débito de aluguéis, deixa um débito. Se eu entrar com a execução contra o inquilino e contra o fiador para cobrar esse débito, a maioria das vezes eles são solidários, né? Porque o fiador da garantia é geralmente solidário. Se eu entrar com a ação de execução para cobrança desse débito, o bem de família do inquilino, que é o devedor principal, estará protegido e o bem de família do fiador não estará protegido por conta da exceção da impenhorabilidade do bem de família prevista em lei. Tamanha é a obrigação, tamanha é a responsabilidade de um fiador de contrato de locação. Eu costumo dizer que a gente só deve ser fiador se for assim, para uma pessoa muito cara para a nossa vida. Um pai, uma mãe, um irmão, porque em outra hipótese é um negócio que você se coloca numa situação de muita responsabilidade. Tá, Darlene? Muito bem lembrado. E ainda digo mais, da pessoa que for o fiador, ela ficar consciente de que se aquela pessoa não pagar, vai assumir logo aquele pagamento, até para que não vire uma bola de neve. Então, você só ser fiador quando você tiver essa condição de, na pessoa não pagando, você tá ali já para suprir aquele problema. Então, alguém que tem uma ligação muito grande. Então, tipo assim, normalmente, né, os pais são fiadores dos filhos, e a gente tem muitos esses casos, né, de fiadores
realmente da família, gente mais próxima, às vezes vão estudar fora e vai alugar, né, um imóvel, né? Realmente, ele é um garantidor de uma obrigação, né? Na falta do pagamento, na falta do cumprimento da obrigação pelo devedor principal, que é o inquilino, ele tem que chegar junto e pagar, né? A função do fiador é essa, né? E cabe a ele, inclusive, o dever de diligenciar o afiançado dele, para saber se esse afiançado está cumprindo as obrigações de forma correta, né? Uhum. Lá no escritório tem uma casuística gigantesca de desconforto entre fiador e afiançado, sabe? De situação... Normalmente acaba as amizades, né? Acaba. O doutor Silvio Capanema diz que prestar uma fiança é o primeiro passo que se dá para o fim de uma relação de longo tempo. Você geralmente presta fiança para quem você tem uma relação de longo tempo. E é sempre o primeiro passo para se acabar essa relação é você prestar uma fiança para alguém. Ele diz sempre isso. Então, a exoneração da fiança, de forma bem sucinta, se dá dessa forma, tá, pessoal? Pessoal, tá um pouco corrido, é porque é muita coisa para a gente falar em 1h30. Nem se preocupe, eu acho que o pessoal só tem elogios aqui no chat, viu? Tá bom. Eu acho que você poderia arrematar aí, colocando assim as principais questões que você tem se deparado na questão judicial, as principais dificuldades, porque eu acredito que você representa muitos locadores, né? E Exato. aí, a gente representando locadores, enquanto professores, a gente também consegue ensinar para os advogados das outras partes os erros que eles cometem, né? Então, eu faço sempre muito isso nas minhas aulas. Eu boto, olha, se você for advogado de tal parte, é assim, mas se você for da outra parte, é da outra forma. Então, acho que a gente poderia arrematar aí a aula hoje com alguns casos, eu acho que a parte do material, estou passando aqui por garantia, de forma bem rápida, vai ter penalidade civil e criminal, que essa lei é tão completa que ela traz uma boa parte do direito material, né, para regular toda a parte do direito material, que são todos esses assuntos que eu falei até agora. Ela traz uma parte criminal da lei, porque existem as penalidades criminais previstas, contravenção e crimes, que o legislador entendeu por elevá-los à condição de crime ou de contravenção, tamanha a gravidade desses fatos que podem ser praticados pelo proprietário ou pelo inquilino durante a relação locatícia. Depois vocês dão uma lida nisso. É um assunto menos comum de acontecer, tá bom? Nulidades também é uma cláusula. Aqui não vou falar sobre isso. Pronto. Até porque esse negócio, ele tem um impacto econômico muito grande, né, na sociedade. Então, tem que ter realmente uma lei muito forte que ampare, para que dê segurança às partes, né, e que também seja um estabilizador do mercado, né, que é para que as partes tenham essa equidade, esse equilíbrio, nenhum seja mais forte do que o outro, mas também um não se aproveite do outro, né, um não se aproveite da sua fragilidade, o outro também não se aproveite da sua força, né. Exatamente. Uma coisa, pessoal, que a gente vê com bastante frequência no meio mais informal, cobrança antecipada de aluguel, por exemplo. O proprietário exigir que o inquilino pague 6 meses antecipado, isso é proibido, pessoal. A lei não permite isso, tá certo? A lei vai me permitir que eu cobre aluguel antecipado na locação por temporada, que eu posso cobrar os 90 dias antecipados, tá certo? A lei me permite que eu cobre antecipado quando o contrato não contiver nenhum tipo de garantia locatícia e eu posso cobrar no mês vencendo, tá? No início do mês vencendo. Mas fora essas duas hipóteses, é proibido cobrar aluguel antecipado. E não são raras as vezes que a gente se depara com essa situação. O proprietário exigindo para alugar que o inquilino antecipe 6 meses, 12 meses de aluguel, isso não existe. Tá? Isso está previsto, inclusive, como ilícito criminal, tá bom? Ilícito penal. A parte de direito material é essa. Eu falei que a lei tem a parte de direito material, tem a parte de direito penal, e ela tem um microsistema jurídico-processual próprio, tá? Para regular os 4 tipos de ações inquilinárias. Que ações são essas? Para a gente fazer só aqui o arremate aqui da parte processual. A gente tem o despejo, que é a ação mais comum. A gente tem a consignação em pagamento, que é uma forma de você quitar uma obrigação. Você tem uma ação revisional de aluguel, já falei um pouco da revisional, que ela serve tanto para o inquilino como para o proprietário do imóvel, para diminuir ou para aumentar o valor do aluguel. E você tem um 4º tipo de ação inquilinária, que é a ação renovatória de locação. Essa é uma ação direcionada a locações comerciais, tá bom? Lembrando que
eu acho que eu não fiz esse destaque, a lei fala, tecnicamente, em locações residenciais e não residenciais. Esse nome locação comercial, a lei tecnicamente não traz, tá, pessoal? Locação residencial e não residencial. Dentre os tipos de locações não residenciais, estão aquelas destinadas ao comércio. Porque existem tipos de locações não residenciais que não necessariamente são comerciais. Por exemplo, uma locação dada a um órgão público, uma locação dada a uma ONG, não são locações comerciais, tá? Então, tecnicamente falando, para a gente utilizar a forma correta que a lei dispõe, eu tenho locações residenciais e não residenciais. E esse quarto tipo de ação que eu estava me referindo, que é a ação renovatória, ela se presta a locações comerciais e tem a finalidade de fazer com que o inquilino comercial renove por igual período aquela locação inicial, desde que ele preencha alguns requisitos, tá? Vou me ater um pouquinho agora ao despejo, que eu acho que é o tipo de ação mais importante, é o mais usual e é o que instiga mais curiosidade em todo mundo, tá bom? Lembrando, apesar de termos um microsistema processual próprio, dentro da própria Lei 8.245, o que não tiver previsto nessa lei, na parte procedimental, a gente utiliza o Código de Processo Civil de forma subsidiária, tá? Isso também é um dispositivo expresso da própria lei do inquilinato. Pessoal, ação de despejo é o meio jurídico processual pelo qual se desfaz o vínculo entre o locador e o proprietário, né? E tem a finalidade de rescindir o contrato de locação e desocupar o imóvel locado, tá? A ação de despejo, ela não se presta para cobrar dívida, tá, pessoal? Existe até uma hipótese de despejo que me permite, aliás, acumulação com a cobrança de aluguéis. Mas, via de regra, a ação de despejo pura, ela tem a finalidade de romper esse vínculo contratual e reaver o imóvel dado em locação, tá? O pedido é um só, o fundamento é que podem ser vários, como a falta de pagamento, o uso próprio, infração contratual, descumprimento de mútuo acordo, etc. Tá? E o rito adotado nessas ações de despejo é o rito ordinário. A lei trouxe, no artigo 59, a lei traz no artigo 59, 9 hipóteses de liminar que visam dar celeridade a essas ações de despejo. São hipóteses, as hipóteses foram ampliadas de 5 para 9, como eu já falei anteriormente. Essas liminares, elas são determinadas pelo juiz mediante a prestação de uma caução. Aí a caução aqui não se confunda com a caução garantia locatícia. Essa é uma caução de cunho processual, tá? Para que é que serve essa caução? Como a liminar, ela não é uma medida definitiva, ela é uma medida provisória, é uma medida temporária, e pode haver a reversão dessa medida com o julgamento improcedente do despejo, essa caução processual, ela serve para dar um início de indenização ao inquilino que possa ser prejudicado com o injusto deferimento dessa liminar, tá? Porque essa liminar que é concedida no início do processo, ela já tem a finalidade de despejar o inquilino mesmo. O inquilino terá o prazo de 15 dias para a desocupação do imóvel. Essa liminar é justificada sempre por uma evidência e uma limpidez de um direito, em que se funda a ação, a probabilidade de que, se esse pedido não for atendido logo, pode ocasionar um prejuízo muito grande ao autor da ação. Essas hipóteses do artigo 59 são também hipóteses em números clausos, pessoal. Só existem essas 9 hipóteses na lei. A gente não tem que criar outra, porque não existe, só são essas 9 hipóteses. Diante de um caso muito excepcional, uma gravidade muito grande, você pode tentar pedir ao juiz uma tutela de urgência. Você pode tentar convencer o magistrado que aquele caso pode ser enquadrado numa espécie de tutela de urgência. Mas as medidas liminares trazidas pelo artigo 59, elas de fato só são essas 9. Que medidas são essas, pessoal? O artigo 59 traz cumprimento do mútuo acordo, que é aquele instrumento que eu falei mais cedo, que ele tem a finalidade de rescindir o contrato de locação e estabelecer um prazo para desocupação. Se esse imóvel não for desocupado no prazo ajustado dentro do instrumento, o proprietário o locador pode se valer de uma ação de despejo e tem em seu favor a concessão de uma liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias. A segunda hipótese, pessoal, é a rescisão do contrato de trabalho, havendo despejo
por força do artigo 47, que diz respeito a uma locação atrelada a um contrato de trabalho. Se esse contrato de trabalho for rescindido, não se mostra conveniente a continuação dessa locação. É uma hipótese também muito rara de acontecer. Inciso 3, é o término do prazo de locação para a temporada. A locação temporada, como eu já falei, ela é dada por um período, ela é concedida por um período de 90 dias, é concebida por um período de 90 dias. Após esse prazo, se o inquilino não desocupar o imóvel, eu posso me valer de uma ação de despejo e ter em meu favor a concessão também de uma liminar. A quarta hipótese é a morte do inquilino sem deixar um sucessor legítimo. Onde é que vai ter um sucessor legítimo? Lá no artigo 11 da lei, depois vocês dão uma lida lá. Então, nessa hipótese do inquilino não deixar um sucessor legítimo e permanecerem pessoas estranhas ou não autorizadas por lei nesse imóvel, é possível também eu ter em meu favor a concessão de uma liminar. O artigo 5 do 59, parágrafo 1º, diz respeito à permanência do sublocatário no imóvel extinta a locação. Via de regra, a sublocação ela não é permitida, salvo se o proprietário autorizar. Na hipótese do proprietário autorizar a sublocação, você cria um contrato derivado do contrato original. Eu tenho um contrato original que é firmado entre locador e locatário, depois, com a existência autorizada de uma sublocação, eu crio um contrato derivado. Esse contrato derivado, esse locatário, ele vira sublocador e surge a figura do sublocatário. Se eu extinguir essa relação principal, se eu encerrar essa relação principal, essa relação secundária, necessariamente, ela deverá também ser encerrada. Mas se esse sublocatário, que compõe a relação secundária, permanecer no imóvel e tiver sido extinta a relação principal, eu posso ter também, em meu favor, a concessão de uma liminar para a desocupação do imóvel em 15 dias. O inciso 6 diz respeito, aí que já foi introduzido pela Lei 12.112, em 2009. O inciso 6 diz respeito à necessidade de reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público. Vamos imaginar que a Defesa Civil condenou determinado imóvel e disse que aquele imóvel precisa passar por uma restauração urgente, uma obra urgente, uma reparação urgente. E aí, aqueles inquilinos com tendências suicidas querem permanecer no imóvel de toda forma. Você pode se valer desse inciso 6 para conseguir uma liminar a seu favor também, desocupação no prazo de 15 dias. Uma outra hipótese de liminar, pessoal, na hipótese de exoneração do fiador. Eu nem falei sobre isso, terminei passando nesse detalhe. O fiador que se exonera, naquele contexto que eu expliquei, ou seja, quando o contrato já está por prazo indeterminado, o fiador que se exonera faz surgir para o proprietário o direito de exigir a apresentação de uma nova garantia por parte do inquilino, tá? E se ao inquilino vai ser dado um prazo de 30 dias para que ele apresente a nova garantia. Após a exoneração do fiador, ao inquilino é dado um prazo de 30 dias para ele apresentar uma nova garantia. E se esse inquilino não apresentar essa nova garantia, eu, na condição de locador, eu também não sou obrigado a permanecer nessa locação. Então, surge para mim a hipótese também de ajuizar uma ação de despejo e ser beneficiado por uma liminar também para desocupação em 15 dias, se o inquilino não apresentar uma nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato. Tá? O inciso 7 traz traz uma hipótese que é destinada tão somente para locações não residenciais. Que hipótese é essa? Esse inciso foi bastante criticado na época da inclusão dele pela Lei 12.112. O que acontece hoje, pessoal? Numa locação comercial, aí, mais uma vez, eu vou bater na história do prazo, tá? Vamos supor que vocês estejam advogando para um inquilino que vai fazer um altíssimo investimento para colocar um restaurante num ponto extremamente estratégico aqui em Fortaleza, tá? E aí, se esse inquilino não tiver um prazo que lhe dê a segurança para ele ter esse capital dele que ele está investindo de volta, esse inquilino pode ter um prejuízo gigante, tá? Vamos supor
que esse proprietário não aceite fazer um contrato com prazo superior a 24 meses. Então, o inquilino vai lá, faz um investimento altíssimo e o prazo só é 24 meses. Após o 24º mês, pessoal, o proprietário simplesmente notificar e pedir o imóvel dele de volta no prazo de 30 dias. E esse inquilino vai fazer o quê? Nada. Nada, pessoal. Sabe por quê? Porque até em favor do proprietário existe uma hipótese liminar nessa situação. Todavia, nessas hipóteses de locação não residencial, quando encerra o prazo contratual, o proprietário se utiliza de um instrumento chamado notificação premonitória para informar a sua intenção no desfazimento daquele contrato. Essa notificação premonitória, ela é um ato obrigatório que antecede a propositura da ação de despejo, chamada de despejo por denúncia vazia. Então, após escoado o prazo de 30 dias da notificação premonitória, se o inquilino não desocupar, lembrando, essa notificação premonitória, eu só posso utilizá-la na hipótese que o contrato de locação não residencial já esteja por prazo indeterminado. Passado o prazo de 30 dias da notificação premonitória, e se o inquilino não desocupar esse imóvel, eu posso me valer de uma ação de despejo, chamada ação de despejo por denúncia vazia, e ter também, em meu favor, o deferimento de uma liminar para desocupação em 15 dias. Então, aquele inquilino que fez um grande investimento nesse imóvel, né, ele fica desprotegido. Daí a importância de o inquilino estar bem assessorado também no momento desse, em relação ao prazo do contrato de locação. Se esse contrato de locação, por exemplo, fosse de 5 anos, surgiria para ele até mesmo o direito de renovar por mais 5. É a importância, né, Darlene, mais uma vez, de se estar bem assessorado na hora de fazer uma locação dessa, tá bom? Eu disse, inclusive, na outra aula, às vezes as pessoas querem economizar um valor tão baixo de uma consulta e ter um prejuízo tão grande lá na frente, né? Exatamente. A última hipótese, pessoal, é a falta de pagamento de aluguéis. Embora seja a mais grave das infrações que pode acontecer dentro de um contrato de locação, a lei, ela restringiu a hipótese de liminar nessa situação da falta de pagamento. Somente naquela situação de contratos que não contenha nenhum tipo de garantia locatícia, ou porque ela não foi contratada desde o início, ou porque ela foi extinta, ou porque o fiador pediu exoneração depois do prazo contratual, independentemente do motivo. Se esse contrato de locação não contiver garantia locatícia e esse inquilino quer dar inadimplência, você pode se valer de uma ação de despejo, aí sim, com pedido de liminar para desocupação em 15 dias. No contexto normal, onde o contrato contém qualquer daquelas espécies de garantia locatícia, fiança, seguro-fiança, caução, não é possível o deferimento de liminar. O deferimento de liminar em ação de despejo de falta de pagamento só vai se dar se esse contrato, de fato, não contiver garantia locatícia. Ok? Pessoal, as outras ações, chamadas ações inquilinárias, são a ação de consignação em pagamento, quando ocorre um daqueles motivos lá do Código Civil, ou não se sabe a quem pagar, ou o locador não quer receber, ou, enfim, aquelas hipóteses do Código Civil, você pode se valer de uma consignação. O terceiro tipo de ação, que não dá para a gente entrar muito em detalhes aqui, mas é a ação revisional de aluguel, que se presta a rever o valor do contrato, para mais ou para menos, a depender de quem ajuiza. E a renovatória de locação, que eu já falei, que é utilizada em locações comerciais, que tem o objetivo de fazer renovar, ela funciona como um verdadeiro aditivo contratual. Ela tem o objetivo de fazer renovar por igual período o prazo inicialmente ajustado, desde que preenchido alguns requisitos. Que requisitos são esses? Que o prazo do contrato, ou a soma ininterrupta dos contratos, resulte em 5 anos, que o inquilino esteja há pelo menos 3 anos exercendo a mesma atividade comercial e que esteja em dia com todas as suas obrigações decorrentes do contrato, pagamento de aluguel em dia, de impostos, etc. Essa ação, ela busca proteger o chamado fundo de comércio, tá? E ela é voltada eminentemente para as locações comerciais. Em resumo, é isso, tá, pessoal? Descubra aí. Resumo mesmo, viu, gente? Porque a gente ainda tinha sugerido ao El falar um pouquinho sobre locação de shopping center, né?
E aí ficou para cenas do próximo capítulo, porque eu tinha muita coisa para falar. Como vocês viram, é um assunto muito prático, é um assunto que mexe com a gente enquanto profissional, enquanto cidadão, né? Eu gosto, mas a gente vai falar noutra oportunidade, tá bom? O Elvis só sugeriu que a gente dividisse, porque realmente ia ficar muito extenso, né? Gente, a aula vai ficar gravada. Elvis, muito obrigada pela sua participação. Eu vou aproveitar e vou apresentar aqui o convite para o nosso próximo encontro, que vai ser com o professor Manuel Valente. O Manuel, ele é doutor pela Universidade de Fortaleza, né? Ele atualmente é registrador lá no Rio Grande do Sul, né? Ele escreveu sobre propriedade privada e a gente vai conversar sobre segurança jurídica e desburocratização do serviço registral imobiliário. Então, vai ser falado muito na nossa aula sobre os serviços hoje que são prestados de forma online, o que também é excelente, né, Elvio? Por exemplo, numa locação, você precisa ali de imediato de uma garantia, e aí quer ver aquele registro do imóvel, às vezes você nem precisa da certidão física, mas você precisa saber daquela situação naquele momento. Então, hoje, os registros imobiliários, aliás, os registros públicos estão fornecendo muitos serviços online, e a gente vai estar exatamente na segunda-feira, 19 horas, nesse mesmo formato, conversando sobre essa modernização, essa desburocratização, que eu entendo que seja uma grande mola para o desenvolvimento econômico, né? E aí, como a gente sempre faz aqui no finalzinho da aula, a gente faz isso, a gente coloca todo mundo aí na tela. Antes de finalizar, me desculpe, mas eu não estava acompanhando aqui as perguntas, tá? Porque eu estava na tela de apresentação. É mesmo, tem aqui uma pergunta do André, né? Uma pergunta do André, dizendo aqui, como você vem fazendo durante esse período de pandemia, no caso de rescisão de locação antes do tempo e sua respectiva multa? E também sobre os contratos de administração de imóveis com aluguel garantido. Olha só, André, a multa compensatória, a lei só traz uma hipótese para a dispensa dessa multa, que é a transferência pelo empregador público ou privado, né, do inquilino, a transferência do inquilino para prestar serviço em local diverso daquele do início do contrato de locação. Infelizmente, não há nenhuma outra hipótese para a dispensa da multa compensatória, né? O que eu sugiro é que, se realmente o inquilino não está podendo pagar o aluguel por força da pandemia, não adianta a gente tentar insistir numa situação dessa, né? É negociar o contrato, de fato, é negociar essa multa. Essa multa, ela pertence exclusivamente ao proprietário do imóvel, ela não pertence à administradora. Então, assim, é ter o bom senso nesse momento para negociar. Eu sugiro isso, tá? E o que a gente está fazendo é negociar. Você perguntou também sobre os contratos de administração de imóveis com garantia, com aluguel garantido. Aí, André, vai depender de cada contrato de administração, tá? Tem algumas administradoras que já tinham uma cláusula prevendo caso fortuito ou força maior. Se você conseguir interpretar de que a pandemia é uma hipótese de caso fortuito, você pode, de fato, suspender o pagamento dessa garantia, tá certo? Você pode também se utilizar da teoria da imprevisão, se você achar que é uma hipótese de teoria da imprevisão, naquela situação onde a obrigação se tornou excessivamente onerosa para uma das partes, posto que o momento atual é bem diferente do momento em que eu pactuei a obrigação, é nesse contexto que se envolve a teoria da imprevisão, você também poderia suspender a garantia dessas locações, é a chamada cláusula del credere, né, que você faz a antecipação do aluguel, independente do inquilino pagar ou não. Então, assim, tem pano para manga sim, tá, André? Tem uma outra pergunta aqui, Darlene, da Thea. Os casos de rescisão contratual comercial, onde o cliente está em possibilidade de devolver o imóvel, pois o condomínio não está permitindo a reforma necessária para essa devolução. Como podemos para que débitos não sejam aumentados, visto que o inquilino não pode arcar com as despesas, pois está rescindido? Eu até não entendi muito bem a tua pergunta. Assim, o condomínio não está permitindo que você... Agora, nesse momento, né, que as reformas desse momento de isolamento rígido, mas acho que na próxima semana a gente já vai estar com isso aí normalizado, né?
Porque assim, o condomínio ele não está permitindo que a pessoa faça reformas, apenas pintura. Os inquilinos estão querendo devolver porque não conseguem pagar, mas ficam impossibilitados de devolver devido a não poder fazer as reformas necessárias. Como a gente pode proceder para que esses débitos não aumentem mais ainda? André, assim, tem que dar um ponto final nessa locação, tá? Você precisa rescindir esse contrato para estancar essa sangria desatada do aluguel, tá? Você tem que chegar no entendimento com o administrador ou com o proprietário do imóvel para ter um instrumento para encerrar a locação, ainda que essa vistoria fique no momento posterior, tá? Porque o inquilino está impossibilitado de fazer qualquer tipo de reforma agora, porque tem um motivo maior que é a pandemia, você não tem prestador de serviço, você não tem uma autorização por parte do condomínio, os síndicos agora. A gente terminou falando sobre o PL 1179, né, Darlene? Acho que eu acho que poderia dar uma pincelada rápida aqui no PL. Os síndicos agora estão com um poder ainda maior dentro dos condomínios, né? Esse PL 1179 é um projeto de lei que modifica algumas relações jurídicas no âmbito privado de forma temporária, ele não tem o condão de modificar de forma permanente o Código Civil, nem a Lei do Inquilinato, nem o Código de Defesa do Consumidor, nem a Lei Geral de Proteção de Dados, mas ele faz ajustes temporários para essas relações. Lembrando que esse PL já passou pelo Senado, já passou pela Câmara, voltou para o Senado e já foi para a sanção presidencial. Nos próximos dias aí ele deverá estar sendo sancionado. Inclusive, esse PL, eu não posso esquecer de falar, ele vai proibir a concessão de liminar em algumas hipóteses, tá certo? Em que período? Nas ações de despejo ajuizadas entre 31 de março, aliás, desculpe, 20 de março, eu acho, a 31 de outubro. Então, nesse período, nesse interregno aí, não será possível conceder essas hipóteses de liminar, algumas dessas hipóteses de liminar, a que eu me referi há pouco tempo. Esse PL é muito interessante, seria bom que vocês lessem, é o PL 1179, ele modifica diversas relações no âmbito privado, tem um aspecto muito importante nas relações condominiais, principalmente em relação a esse poder de regulação do síndico, agora, que vai ser ainda maior, vai tratar também das assembleias virtuais, vai tratar também da prorrogação do mandato dos síndicos nesse momento. É bem interessante que vocês leiam. Prorroga a entrada em vigor das sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, suspende contratos, suspende alguns contratos de natureza consumerista. É bom que vocês tenham lido lá, é bem interessante, tá bom, pessoal? O André Negreiros, que está aqui nos assistindo, ele é nosso aluno de estágio na docência lá na Unifor esse semestre, ele está terminando lá, concluindo o mestrado, e ele já tem aí uma live programada exatamente para quem se interessar sobre esse projeto de lei que o Elvio está falando. Então, fiquem atentos aí nas redes sociais que a gente vai estar divulgando. Não é, André? André ainda está por aí, né? Isso. Pois, gente, então, aqui, realmente... preparado, viu? André é um querido, viu, Darlene? Gente boa demais. Demais, né? Pois é. E eu vou terminar aqui também com esse slide. Eu quero agradecer, Darlene. Posso falar ainda, Darlene? Sim, claro, eu vou só passar essa mensagem agradecendo aos que ficaram aqui até agora, porque a gente tem visto que o público dessas aulas é um público seleto, são realmente pessoas que querem aprender, e aí eu vi essa mensagem hoje e eu lembrei muito de vocês, porque tem sido assim, sabe, Elvi, todos os dias, porque a gente não é uma live, é uma aula, né, então realmente é uma aula sem prova, é uma aula que não tem certificado, então realmente só está aqui quem quer aprender, e eu lembrei muito dessa passagem aqui do Divaldo, que fala que mergulhe a mente, quando possível, no estudo. O estudo, ele liberta da ignorância, favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. Conhecimento é mensagem de vida, não apenas nos educacionários, podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, isso é o que a vida está proporcionando a vocês neste momento, né? E que vocês efetivamente atenderam esse chamado. Então, eu queria realmente agradecer demais aos que estão até agora conosco, né, Well? Eu também queria agradecer a todos que estão aqui até agora. Eu acho uma satisfação muito grande, tá? Eu estou aqui, deixar um abraço aqui para o meu padrinho, que está aqui me assistindo até essa hora aí. Um dos maiores engenheiros civis dessa cidade, viu, Darlene? Um dos maiores cálculos, em tempos de inspeção predial, um dos maiores calculistas que nós temos aqui nessa cidade.
sou suspeito a falar, porque é meu padrinho, tá bom? Que Mas, legal! assim, mas, de fato, queria agradecer aí pela atenção dispensada e dizer que eu estarei sempre à disposição para a gente estar aqui nessa vibe de trocar ideias, de trocar conhecimento, e à disposição de todos, né? Darlene, eu acho que depois a gente poderia compartilhar esses slides, o pessoal está perguntando aqui, tá? Eu posso fazer de forma e compartilhar também, tá bom? Depois você me passa. Tá joia? E a gente, gente, nós vamos compartilhar aí, como a gente tem feito nas aulas anteriores, a gente vai baixar a aula, vai colocar lá no YouTube e a gente disponibiliza para vocês, do mesmo jeito que vocês receberam o link, vocês vão receber a aula para poder rever depois, tá? Vai demorar um pouquinho, porque a aula foram quase 2 horas, o Google Drive vai demorar um pouquinho para baixar a aula, mas até amanhã vocês recebem com certeza, viu, gente? Mais uma vez, obrigada, Elvi. A gente tem aí muita coisa para frente. Obrigada, Manuel. Olha, o padrinho todo orgulhoso, né? Foi show, você tem muito conteúdo, eu fico muito feliz de ter perto de mim pessoas que, acima de tudo, além de excelentes profissionais, são ótimas pessoas, né? São bons seres humanos, são profissionais éticos, que é isso que a nossa sociedade precisa tanto, né? Então, gente, boa noite. Já vou parando aqui a gravação, fiquem à vontade.